Oi, Carla. Resolvi te responder com um vídeo. Eu queria mais era conversar com você mesmo. Acho que a gente conversando é melhor. E eu sou uma pessoa muito difícil de dar uma resposta de sim ou não, porque eu gosto de pensar sobre as perguntas. E eu acho que as respostas não são tão fáceis às vezes como elas parecem. Às vezes o sim ou não não é uma resposta, né? Então, quero colocar algumas coisas para você pensar a respeito da questão de fazer ou não fazer tatuagem. Será que está certo, está errado? O que a Bíblia diz sobre isso? E é interessante, algumas coisas que a Bíblia diz sobre isso, ela não diz diretamente falando assim, não farás tatuagem, mas ela está dizendo algumas outras coisas que é preciso considerar antes de fazer a tatuagem. Primeira coisa que é importante para você considerar é que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento a Bíblia até cita ele depois dizendo assim: olha, esse é o primeiro mandamento com promessa, porque os outros mandamentos assim, não matarás, tipo assim, não mata porque não é para matar. Mas quando ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, há uma promessa de Deus, porque Deus se agrada de uma forma especial daquela pessoa que entende a sua relação de submissão com os seus pais, porque a Bíblia também diz assim, aquele que não honra ao pai que vê, não vai honrar a Deus a quem ele não vê. É uma coisa que o nosso coração pode até querer nos enganar, mas não vai acontecer, entendeu? Então, é importante pensar o seguinte: o que o meu pai e a minha mãe pensam? E esse honrar, ele não é assim, tipo assim, tem que obedecer cegamente os meus pais. Primeiro cegamente já avacalhou com tudo, né? Depois tem que obedecer os meus pais até eu fazer 18 anos, quando enfim será me dado minha carta de alforria, né? Não é assim, porque honrar pai e mãe, seu pai e sua mãe não deixam de ser seu pai e sua mãe depois dos 18 anos, né? E então há um princípio espiritual nisso. E aí tem essa questão. O que aconteceu comigo, por exemplo? Quando eu era adolescente, o que eu fiz ou queria fazer? Uma coisa que eu quis fazer e fiz foi deixar meu cabelo crescer. Meu cabelo foi crescendo. A minha mãe falava assim, meu filho vai cortar esse cabelo, né? E eu falava, depois eu vou, mãe. E eu deixei meu cabelo crescer, pô. Aí E meu pai também viu meu cabelo crescer, mas meu pai não falava nada. Ele só olhava e tudo. Beleza, aí eu fiquei com vontade de colocar um brinco. E aí eu ficava assim, coloco, não coloco. Aí eu era crente, né? Sou crente desde os 6 anos de idade. Mas quis colocar um brinco. O que tem a colocar um brinco? Aí eu peguei um brinco de pressão e coloquei na minha orelha. Um dia, e eu já trabalhava por conta própria, né? Morava com minha mãe ainda, mas eu tinha uma certa independência, assim. E meu pai foi lá no meu escritório e me viu com o brinco. Quando ele viu o brinco em mim, eu senti uma comoção no coração dele quando ele viu aquele brinco. Ele deu aqui uma respirada assim, sabe? E ele chegou para mim, ô meu filho, não usa isso não, meu filho, não usa não. Eu falei, ô pai, que é de pressão e tal, eu tirei assim, não, isso aqui eu nem furo. Ele, não, meu filho, então, mas assim, o cabelo tudo bem, ou seja, o cabelo já estava incomodando ele, né? O cabelo tudo bem, mas assim, não usa brinco não. Eu, sabe, por amor, meu pai ali, ó, esse brinco aqui não é nada na minha vida, deixa pra lá e tal. Beleza, não usei o brinco. Aí tá, aí coincide que essa época foi a época em que eu vim pra nona igreja, vim sem brinco, né, mas com o cabelo grande. Vim pra cá e aí entra uma outra questão que passa além dos pais, porque eu cheguei aqui e ninguém me recriminou por causa do cabelo. Pelo contrário, fui muito bem recebido e tal, graças a Deus como a nossa igreja procede, a gente recebe bem todo mundo, do jeito que a pessoa vier. A gente ama e a gente sabe que é uma pessoa que é amada por Deus e não temos nenhuma barreira, né? Não quer dizer que do jeito que a pessoa vê, ela vai ficar a vida toda, porque a gente acredita no poder do evangelho, não na lista das regras que a gente faz. Então, tá vendo? Você tá me perguntando porque não tem, né, uma lista das regras da nona igreja, não farás tatuagem, não isso, aquilo. Mas o que aconteceu? Meu cabelo, eu era uma pessoa que deixava o cabelo crescer, mas eu não cuidava do cabelo. E aí tava aquela bucha, aquela coisa horrorosa, né? Eu só amarrava assim e tal, fazia
Tá, eu colocava um trem aqui e tal, ficava a coisa. Um dia eu falei assim, quer saber, esse cabelo é todo arrebentado, tudo feio demais, vou cortar. É interessante, eu já namorava a Priscila, já tinha passado tempo, sabe? Já tinha olha, tinha um tempo. E aí eu cortei o cabelo. Acho que tinha uns 2 anos já que eu estava na igreja. Eu cortei o cabelo. Quando eu cortei o cabelo, cheguei de cabelo cortado na igreja, algumas pessoas, na sua maioria pessoas mais velhas, mas algumas pessoas chegaram para mim tão consternados assim. Eu lembro de algumas pessoas chegaram para mim assim e falaram: "Ô meu filho, mas que bom que você cortou, mas você ficou tão bonito." Mas eu sabia que não era só assim uma questão, nossa, como você ficou legal, como ficou bacana, como você está bonito, meu filho. Mas era assim, ai, tô tão feliz pela sua conversão, sabe? E minha conversão não tinha a ver com o tamanho do meu cabelo. Inclusive, o cabelo é uma coisa natural que cresce, né? Deus que deu, poxa, cresceu porque Deus deixou crescer, né? E não tem lá na Bíblia qual atingir tantos centímetros, cortarás o cabelo, mas beleza. Só que aquilo me fez lembrar de uma palavra, né? Na Bíblia, que até a gente estudou há pouco tempo na nossa célula, que a gente está estudando em Coríntios, está em 1 Coríntios 8, 9, fala assim: "Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos." A questão da liberdade lá era a questão com a comida sacrificada aos ídolos. E o problema era o seguinte, você deve se lembrar que a gente estudou, é que naquele tempo todo mundo que tinha lá um boi, uma vaca, um cabrito que ele ia matar, ele não ia perder a oportunidade, já que eles eram povos pagãos e eles faziam oferendas aos deuses, eles não perdiam a oportunidade de pegar aquele cabrito ali e oferecer ao deus deles. Depois que eles levavam aquilo para o sacrifício, o matadouro meio que era o templo, né? Levavam num templo, não era um templo judeu não, porque não era nenhuma sinagoga, nada judaica não, porque não rolava. Mas em outros templos, lá dos deuses, lá o povo levava e matava ali os seus animais, e depois ele pegava aquele mesmo animal que ele matou e levava para a feira para vender. Então ele deixava um pedaço lá que era da oferenda, ele pegava as outras partes e ia vender. Então, se você saísse para comprar carne, igual a gente vai ao açougue, você ia lá e achava o povo que tinha matado seu cabrito, sua vaca, e estava vendendo os pedaços lá na feira. Até hoje no Nordeste eu já vi muitos lá. Até hoje tem as feiras lá no meio da rua. Beleza. Aí a questão dos crentes era: a gente pode comer essas carnes? Porque essas carnes foram sacrificadas a ídolos. E aí o apóstolo Paulo falou assim: gente, quer saber? O ídolo nada é. E tudo aquilo que você come, se você ora, está santificado. Agora, nem todo mundo tem a mesma consciência, não. Então é o seguinte, é importante ver que a liberdade que eu tenho não vai prejudicar um irmão que é mais fraco na fé. Então a Bíblia diz que a gente tem que se importar com aquele que não compreende da mesma forma que a gente, que é mais fraco na fé. Então naquele momento, para mim, eu falei assim: nunca mais vou cortar o cabelo, nunca mais vou deixar o cabelo crescer. Aí eu corto o cabelo aí, cabelo cortado. Mas não é porque eu acho que o tamanho do cabelo me recomenda mais ou menos a Deus, não. Mas é porque eu tenho uma palavra de Deus de que se o meu irmão vai pecar por causa da minha atitude, então eu não vou fazer o que vai atrapalhar o meu irmão. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de falar assim: você quer saber? Se for atrapalhar alguém na fé, nunca mais comerei carne, não tem problema nenhum. Ele falou: eu como de tudo. Como sei que diante do Senhor tudo recebido com ação de graças é santificado. Sabe, é como eu penso também, Deus fez o mundo, Deus fez tudo aí, tudo pode ser para a glória de Deus, pode não ser usado para a glória de Deus, mas em tese o que eu como, eu agradeço a Deus e como qualquer coisa, mas se for te prejudicar, eu não como. Então tem algumas pessoas que são ofendidas com o que eu como, então eu deixo de comer, ou eu deixo de fazer o que vai ofender a essa pessoa e enfraquecer ela na fé. Então essa foi a minha postura e eu acho que essa é a postura. Então você tem que pensar também, bom, eu posso ofender alguém na fé por causa disso? Eu não sei, sinceramente, se alguém hoje na nossa igreja ficaria ofendido. Sinceramente, eu não sei. Eu não ficaria ofendido, tá? Mas eu não sou a referência é o mais fraco. Então, eu não sei te dizer. Mas você precisa considerar, será que na
as pessoas na igreja, se eu fizer, eu não sei que tatuagem você gostaria, né? Então imagino que seja para você, nem sei se é para outra pessoa. Será que isso atrapalharia alguém na fé? Aí você fala assim, então tá, pastor, então assim, mas não tem nenhuma proibição na Bíblia então não, né? Não tem não, mas tem uma proibição que é no Velho Testamento, e o Velho Testamento vale hoje, tá? Vale os princípios do Velho Testamento, às vezes pode não valer aquela lei cerimonial, você não tem que pegar lá cordeiro e matar mais hoje no sacrifício, mas o princípio da lei não mudou. Então o princípio do sacrifício está valendo, o sacrifício de Jesus está valendo para nós, não está valendo mais levar cordeirinho para matar, mas está valendo o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, os princípios permanecem. E havia lá uma ordem de Deus o seguinte ao povo dele: vocês não vão marcar o corpo de vocês. Mas o que era aquilo que vocês não vão marcar o corpo? É porque os adoradores de vários deuses ali, pagãos ao redor, eles faziam tatuagens relacionadas aos seus deuses. Então, às vezes alguma marca, às vezes era só uma marca no corpo, mas aquela marca dizia assim, eu pertenço a esse Deus, eu sirvo a esse Deus. E aí uma pessoa que serve ao Deus vivo, serve o Senhor Jesus, não pode fazer no seu corpo uma marca que contraria a Jesus, aos princípios do Evangelho. Então é possível, e eu sei que tem muita coisa legal, muito desenho legal, muita coisa legal, que pode ser tatuado, mas aí há que se pensar, que tatuagem é essa que eu vou fazer, ou que eu posso vir a fazer? Essa tatuagem, ela se associa a alguma coisa que é contrária a Deus? E existem muitos símbolos legais aí, interessantes, que as pessoas às vezes querem tatuar e às vezes elas não sabem, né? Eu vou falar um que eu acho que ninguém quer tatuar hoje em dia, não está em moda, mas é um símbolo, que é, por exemplo, uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo. Bom, é claro que a maioria das pessoas sabem hoje que isso aí está associado ao satanismo. Aquilo ali indica a estrela caída, né? O anjo caído, né? A estrela que caiu, Satanás e tal. Então, no satanismo, uma estrela de 5 pontas significa um adorador de Satanás. Bom, por que eu vou tatuar isso no meu corpo? Claro que eu vou falar assim, quer saber? Satanás não é estrela nenhuma, não tem direito sobre estrela nenhuma. Quem fez as estrelas foi Deus. Eu gosto de estrela, vou tatuar estrela. Tá bom, mas não podemos ser tão simplórios ao ponto de tatuar uma coisa que, para mim, isso significa isso. Pô, mas para o mundo inteiro significa outra coisa. Para o mundo inteiro, isso é um símbolo. Então, tem muitas tatuagens tribais, por exemplo. Os tribais são muito legais, né? Mas homens normalmente gostam mais de fazer tribal, né? Mas assim, alguns daquelas tatuagens tribais estão relacionados aos cultos daqueles povos ali. O cara às vezes não sabe nem de que povo é, mas ele fez um tribal, ficou bacana. Mas o que aquilo significa? Então a gente não pode, sim, de uma forma muito simplória, né, tatuar qualquer coisa que depois você fala assim, nossa, mas eu não sabia que isso significava. Pois é, se você olhar na internet lá, significados de tatuagem, você vai ver que tem muitas coisas. Inclusive a questão das pessoas mais velhas terem aversão à tatuagem, porque durante muito tempo tatuagem foi símbolo de marginalidade, porque ela era feita na cadeia, a maioria das pessoas eram pessoas relacionadas ao crime, que faziam tatuagem. No Brasil era assim. Então as pessoas mais velhas, elas têm essa ligação, elas ainda associam tatuagem com uma coisa subversiva, assim, má, alguma coisa assim. Então a gente tem que entender que algumas coisas significam, né, o que elas têm que significar. Estou aqui com uma abobrinha aqui, olha. Aí você olha para essa abobrinha e você pensa o quê? Halloween, né? Mas as abóboras aqui, ó, na minha casa tem as abobrinhas, são abobrinhas. Desse jeito que estão aqui, ó, são as abobrinhas. Mas se eu colocar fizer carinha na abóbora aqui, não adianta eu falar que é carinha de abóbora, é só para ficar feliz. Não, todo mundo vai associar com Halloween. Halloween é uma festa pagã e é uma festa que está relacionada à bruxaria e tem a ver com invocação de demônios e tal. Ok, então
tem que pensar isso. Bom, passou pelo honra pai e mãe, passou pela questão com os irmãos na fé, passou com a questão de associação com deuses ou com alguma filosofia ou ideia que contraria a fé cristã, aí sobra uma última coisa para pensar. Por que você quer fazer uma tatuagem? Por que você quer fazer? E pode ser por uma coisa muito legal, sim, porque é uma questão estética, de beleza. Tá, pode ser. Superficialmente, é claro que vai ser por alguma coisa dessa. Acho que as pessoas sempre vão dizer que é por uma questão estética, porque eu gosto, porque é bonito, porque é legal, porque tá na moda e tal. Mas beleza. A questão é o seguinte, algumas pessoas fazem algumas coisas por causa do grupo que elas estão e às vezes aquele grupo meio que pressiona. Eu lembro que assim, olha, eu odeio cigarro, odeio fumaça, odeio aquilo tudo ali, pra mim é um lixo, o pessoal nem é lixo aqui. Mas quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava fora e eu comecei a estudar à noite e aí eu comecei, sabe, eu passava o dia todo fora de casa e chegava em casa por volta de meia-noite. Então a minha convivência era toda fora de casa. E na escola, à noite, o pessoal da minha turma fumava. E eu vou te falar um negócio, um fenômeno que aconteceu comigo. Eu nunca tive tanta vontade de fumar na minha vida igual naquele tempo. Aquilo ali era quase um imã para mim. Graças a Deus que a minha convicção cristã era forte o suficiente naquela época para eu dizer, não vou fumar porque eu não vou destruir o meu corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Mas eu vou te falar, vontade eu tive. Agora eu penso assim, depois que passou, eu penso assim, por quê? Só pela pressão do meio. Ninguém estava lá assim, você tem que pôr uma tatuagem para você ser dos nossos. Aquilo estava no ar, entendeu? Aquilo estava assim. Sem que eu percebesse, eu estava meio pressionado para aquilo. Então pensar o seguinte, por que eu quero fazer? Eu quero fazer isso por quê? E eu estou disposta a levar isso para a minha vida toda, porque é uma coisa permanente, né? Não é uma coisa que você vai usar hoje, uma cor de batom, um corte de cabelo, uma roupa, que lá no futuro, igual eu olho para minhas roupas no passado que eu gostava, eu falo assim, como que eu tinha coragem de usar esses negócios? Se de repente mais à frente você não vai olhar assim e falar, por que eu fiz essa tatuagem? Meu Deus do céu, olha aqui, né? Eu acho que a pele da gente vai mudando, né? Vai aparecendo essas marcas de expressão, esses negócios assim. Então o negócio está muito lisinho aqui, de repente começa a entortar e ficar umas coisas meio estranhas. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora que o meu corpo está mudando e está mudando o desenho, né? Tem que pensar isso também, porque é para você, porque amanhã você não fala assim, ai, puxa, olha, tive problema nenhum com meus pais, eles super legal, meus irmãos na fé não botaram nenhum problema, sabe, não fiz associação com nenhum Deus, era só uma coisa bacana que eu coloquei, entendeu? A minha motivação é que era tão aquele momento e essa motivação não durou minha vida, agora eu estou em outra fase da minha vida que eu não quero isso, mas o trem está aqui, né? Então, assim, se você conseguir passar por tudo isso, falar assim, quando eu tiver com 70, vou estar com essa tatuagem aqui, eu vou recuperar essa tatuagem, beleza, né? Conseguiu passar por tudo isso aqui, tá tranquila? Vai na tua fé aí, minha filha, vai na tua fé aí e se você tem toda essa autorização aí, faça, tomara que seja muito bonita, tomara que fique muito bem em você, tá bom? Mas não faz só na paixão, só na vontade não, porque a paixão é uma coisa forte, intensa, mas que passa, né? O amor permanece, né? Como diz a palavra, tudo vai passar, menos o amor. O amor é para sempre. Se você vai fazer isso em amor, por Deus, por você, pelas pessoas que estão ao seu redor, então faça, se é tudo em amor, que Deus te abençoe, tá bom? Espero que eu tenha te respondido. Se não ficou alguma coisa, pode perguntar. Tá? Deus te abençoe. Um grande beijo para você.